A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Domingo, daremos continuidade aos livros de Esdras e Neemias com a lição 12. Esdras e Neemias combatem o casamento misto. E o tema tratado hoje será o casamento, uma instituição divina. Texto base encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 18 ao 24, que diz: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, e isso foi seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Amados irmãos, nós vemos aqui em Gênesis 2 a conclusão da história da criação. No sétimo dia, onde Deus nada mais criou e descansou. Vemos que nesse dia foi abençoado pelo Criador e separado para o descanso da humanidade. Há muitas verdades maravilhosas neste ato de Deus que ainda hoje regem a humanidade, como o descanso semanal e remunerado dos trabalhadores, e o equilíbrio da jornada de trabalho e a manutenção da saúde corporal como um todo. Mas também a base de um relacionamento saudável com Deus. Percebemos que desde um princípio o Senhor nos convoca a uma vida de equilíbrio, onde possamos ser produtivos e assim separar tempo para aprender e ouvir a sua voz. O homem e a mulher. Aqui nós temos a repetição da criação do homem e da mulher, contudo há uma riqueza de detalhes maior na descrição desse ato. Por exemplo, neste capítulo nos é dito que a matéria-prima utilizada na criação do homem foi o pó da terra. Não é à toa que diversos componentes minerais encontrados no solo fazem parte da nossa composição orgânica. Em seguida, vendo a solidão, que não é algo bom, Deus criou a mulher a partir da costela de Adão, fazendo a primeira utilização de células-tronco da história da humanidade. Algo que os cientistas consideram como uma descoberta recente. A Bíblia já fala há pelo menos cerca de 5.000 anos. Outro princípio importante estabelecido é a estrutura familiar, que deve ser homem e mulher. Deus que os criou, o Senhor os abençoou e ordenou que enchessem a terra, o que seria impossível em uma relação homossexual. Então nós vemos também o jardim no Éden. O primeiro casal, amados, eles viviam em um ambiente perfeito no Éden, onde estava plantada a árvore da vida e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus instituiu o homem como cuidador do jardim e a mulher como a sua ajudadora, e deu a Adão a ordem que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, sob a pena de que um dia dela comessem, morreriam, e o que para eles era um termo estranho, a morte
não existia, meus irmãos, naqueles dias. Então também nós vemos que na cultura judaica dos tempos do Antigo Testamento, os casamentos eles eram arranjados pelos pais. E isso implicava em casar primeiro para amar depois, muitas vezes. Os jovens geralmente eles não decidiam com quem iam casar-se. Embora houvesse, portanto, mais vontade do que sentimento, esse costume tendia a produzir um padrão estável de casamento. A palavra de Deus diz: e Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e a amou. Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. A prática, meus amados, dos casamentos arranjados não significa que os pais não consideravam os sentimentos dos filhos. A palavra de Deus diz: e chamaram Rebeca e disseram: irá tu com este varão? Ela respondeu: irei. Irmãos, que o amor não acontecia algumas vezes antes do casamento. Lógico que acontecia. Então, assim diz a palavra: assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. Os casamentos, meus irmãos, eram arranjados e, se possível, com membros da mesma parentela. Abraão enviou um servo para encontrar uma noiva para Isaque entre seu próprio povo, e Jacó foi enviado ao mesmo lugar para achar esposa. Os pais de Sansão ficaram desgostosos porque ele não escolheu uma esposa do seu próprio clã. Uma vez feito o arranjo para o casamento, havia um noivado mais exigente do que os noivados da nossa sociedade contemporânea. O homem, assim comprometido com uma mulher, embora não estivesse ainda casado, ficava isento do serviço militar. Se uma moça noiva fosse estrupada por outro homem, não poderia tornar-se esposa deste, como seria normalmente o caso por já pertencer ao seu futuro marido. Tal violação envolvia a pena de morte. A palavra de Deus diz: quando houver moça virgem desposada com algum homem, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trarei ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis com pedras até que morram. A moça porquanto não gritou na cidade, e o homem porquanto humilhou a mulher do seu próximo, assim tirarás o mal do meio de ti. Então, meus irmãos, o compromisso do noivado só podia ser dissolvido por uma transação legal, na verdade um divórcio, e a base para tal cancelamento era o adultério. O casamento envolvia o preparo e a aprovação de um contrato legal, e isso continua existindo no casamento judeu até hoje. Alguns cristãos podem ficar surpresos ao saber que só recentemente foi exigida a presença de um rabino ou um sacerdote nas bodas. Outro elemento importante que nós vemos do casamento era a procissão no fim do dia. O noivo saía de sua casa para buscar a noiva na casa dos pais dela. Então, nós vemos que tudo isso foi instituído por Deus. Que possamos habitar na casa de oração do Senhor com tudo que foi instituído por Deus, porque o casamento é instituído por Deus. Gostaria de deixar para os irmãos que aqueles que não são casados, que fechem as brechas. Nós vamos ter um casamento, comunitário em nossa igreja no mês de maio. Então aproveite esses dias para fechar as brechas, porque o casamento é a instituição que Deus tem para a sua vida. A família é a base que Deus quer para nossas vidas. Deus abençoe seu dia, em nome de Jesus. Amém.